Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar um pouco sobre propriedades ópticas dos materiais. E os componentes são Gabriel Alex, Gabriel Peixoto, Elcana Pontes, Hugo Fernando, João Victor Francino e Luiz Eduardo. Para introduzir melhor o assunto, vamos falar um pouco sobre as propriedades térmicas, o calor específico, coeficiente linear e condutividade dos materiais. E não esquecendo também o transporte de energia. E como esse fluxo de calor ocorre, que a partir daí obteremos a fórmula Q é igual a menos K vezes ΔT vezes dt sobre dx. E enfim, falaremos um pouco sobre tensões térmicas e finalizando com a luz que se comporta em diversos materiais. Radiação eletromagnética. A velocidade de propagação dela é dada por 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A primeira coisa que iremos trabalhar é o fenômeno ondulatório, que é a velocidade de propagação da radiação eletromagnética, que é pela fórmula C igual a lambda vezes V, onde C é a capacidade da radiação eletromagnética, lambda é o comprimento de onda e V é a frequência. A segunda parte que iremos falar, ela é constituída por pacotes de energia, que elas são chamadas de fótons, que significa que essas partículas elas compõem luz que carregam energia e têm massa de repouso nula, onde é dada por E é igual a V, E é igual a HV, que é igual a HC sobre lambda, onde H é a constante de Planck, que ela é dada por 6 vezes 63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, e é a energia de um fóton. O espectro eletromagnético. Ele é dado pelo intervalo completo de todas as possíveis frequências da radiação eletromagnética. Se estende por ondas de baixa frequência e vai até a alta frequência, como as ondas de radiação gama. Bom dia, pessoal. Gabriel Alex, quem vos fala. Primeiramente, estarei retratando com vocês sobre o assunto da interação da luz com os sólidos. Bom, inicialmente, antes de buscar entender as interações da luz com os sólidos, é preciso entender que a luz, sob certas circunstâncias, pode ser descrita como campos, tanto os campos elétricos como os campos magnéticos. Então, podemos entender a luz, ou a emissão dela, como ondas eletromagnéticas. Quando há incidência de uma luz ou onda eletromagnética luminosa sobre a matéria, as cargas elétricas desta sentem as ações dos campos e modificam as propriedades da luz emitida, certo? Mas é importante destacar o quê? Que a transmitância ou a interação de luz não ocorre da mesma forma em toda interação da luz com a matéria. Isso porque, como vocês sabem, a natureza dispõe de diversos tipos de matérias e cada um deles possui características em relação à luz. Então vamos fazer uma classificação do que os sólidos podem ser. Eles podem ser transparentes, né? Que a transmissão de luz ocorre com pouca absorção e reflexão. Podem ser translúcidos, que a transmissão absorve bastante luz ou ocorre bastante reflexão de luz. E podem ser opacos, que são aqueles no qual não há transmissão de luz, da luz visível. Né? Toda a luz é absorvida ou refletida. Bom, na interação da luz com os sólidos pode acontecer três fenômenos: a reflexão, a absorção e a transmissão. Quando a luz interage com o sólido, uma parte da radiação é transmitida através do meio, uma parte é absorvida e uma parte é refletida na interface. Bom, em relação a termos matemáticos, temos as seguintes fórmulas. A intensidade da radiação incidente vai ser igual ao quê? A intensidade transmitida mais a intensidade absorvida mais a intensidade refletida. E se a gente divide a equação toda pela intensidade da radiação incidente, obtemos a relação fundamental, que é a transmissividade mais a absortividade mais a refletividade, tudo igual a 1. Bom, pessoal, agora irei falar um pouco sobre as propriedades ópticas dos metais, certo? Sabemos que os metais são opacos e altamente refletivos. A cor percebida é determinada pelo quê? Pela distribuição de comprimentos de onda
da radiação, que é refletida e não absorvida. Os metais brancos refletem aproximadamente o mesmo número de fótons com as mesmas frequências encontradas no feixe de luz incidente. Já nos metais vermelhos e amarelos, os fótons com pequenos comprimentos de onda são absorvidos e a radiação refletida é composta preferencialmente de fótons com comprimentos de ondas maiores. Quanto mais denso for o material, mais efetiva será a sua absorção. E quanto mais for polida a superfície do material, maior será a sua refletividade. O que é condutividade térmica? Primeiro, vamos entender um pouco sobre condução térmica, que trata-se de um fenômeno em que o calor de um material é transportado de regiões de alta temperatura para regiões de baixa temperatura. Já a condutividade térmica é a capacidade que o material tem de conduzir calor. Por exemplo, temos abaixo a fórmula desse fenômeno, que o Q significa fluxo de calor e o K é a condutividade térmica. O sinal negativo significa que o escoamento de calor ocorre na região quente para fria. Agora, vamos entender um pouco mais sobre os respectivos mecanismos da condutividade térmica. Existem dois tipos de condutividade, por elétrons e por fônons. Os elétrons se encontram em regiões quentes, ganhando energia e migrando para regiões mais frias. Mas no caso dos fônons, pode acontecer também através de vibrações da rede atômica. Logo abaixo, temos uma tabela com alguns materiais e sua respectiva condutividade térmica a 27 graus. Como por exemplo, prata tem sua condutividade térmica de 426 joules por segundo, o cobre de 398, alumínio 237, entre outros. Agora irei falar um pouco sobre as propriedades ópticas dos metais. O elétron excitado passa para um nível energético não preenchido. A variação de energia desse elétron é ΔE, que é igual à energia do fóton. A passagem de um elétron de um nível alto para um nível de baixa energia e consequente reemissão de um fóton. Uma vez que os metais são opacos e altamente refletidos, a cor percebida é determinada pela distribuição de comprimento de onda da radiação que é refletida e não absorvida. Os metais brancos, ouro, prata, alumínio e zinco refletem aproximadamente o mesmo número de fótons, com as mesmas frequências encontradas no feixe de luz incidente. Nos metais vermelhos e amarelos, tais como o cobre e o ouro, os fótons com pequeno comprimento de onda são absorvidos e a radiação refletida é composta preferencialmente de fótons com comprimento de ondas maiores. Tanto mais efetiva é a absorção quanto mais denso for o material. Tanto mais especular é a reflexão quanto mais polida for a superfície. Na figura A, o elétron passa por um nível energético não preenchido. A variação de energia desse elétron, ou ΔF, é igual à energia do fóton. Na figura B, a passagem de um elétron de um nível de alta para um nível de baixa energia e, consequentemente, remissão de um fóton. Os fótons de radiação visível possuem energia entre 1,8 eV, vermelho, e 3,1 eV, que é violeta. Já os materiais semicondutores que têm pulso de energia menor que 1,8 eV são sempre opacos à luz e possuem um aspecto metálico. Já os metais que têm pulso de energia entre 1,8 e 3,1 eV são transparentes à luz. Esses materiais são, entretanto, coloridos devido à absorção dos fótons de maior energia. Já os materiais não metálicos com valores de energia de pulso muito altos, maiores que 3,1 eV, são transparentes e incolores para todo o espectro da luz visível. Muitos materiais dielétricos intrinsecamente transparentes podem ser translúcidos ou opacos em razão da reflexão interna e da refração do feixe transmitido. Isso ocorre devido a múltiplos eventos de espalhamento durante a luz. Alguns deles: contornos dos grãos, partículas finas dispersas na matriz, a porosidade, materiais com índice de refração anisotrópico. Três amostras de alumínio de diferentes transmitâncias, da esquerda para a direita. A primeira
é o monocristal de safira, transparente. A segunda, policristal denso, não poroso, translúcido. E a terceira é um policristal com aproximadamente 5% de porosidade, ou seja, opaco. No caso dos polímeros, o grau de translucidez é determinado pelo grau de cristalinidade, né, em sua maioria. E o espalhamento da luz visível ocorre nos contornos entre as regiões cristalina e amorfa. Dessa forma, no caso dos polímeros de alta cristalinidade, esses fenômenos são mais intensos, e aí faz com que eles sejam translúcidos ou opacos. Já no caso dos amorfos, eles são transparentes completamente. Falando agora sobre refração, a gente sabe que quando a luz branca passa por um material transparente, a velocidade dela diminui. E aí, como consequência disso, essa luz ela é desviada na interface do material. E basicamente, o que isso quer dizer? Basicamente, ela sofre uma pequena inclinação, digamos assim. Um fato bem interessante, digamos assim, é que quando a gente pensa em refração, basicamente só vem à mente a questão da mudança de trajetória da luz, né? No caso, essa inclinação que ela sofre. Mas não é bem assim. Uma outra coisa que acontece é que a luz incidente, que é refletida, também é afetada por essa mudança de velocidade. O índice de refração ele é a medida da mudança de velocidade da luz refratada. No caso, a razão das velocidades da luz nos meios que ela vai se propagar. E aí, nesse caso, para medir o índice de refração de um material, a gente divide a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz num determinado meio que ela vai se propagar. Além disso, o que acontece é que o valor de n, que no caso é o nosso índice de refração, ele vai depender do comprimento de onda da luz. Uma demonstração para esse efeito é a dispersão de um feixe de luz branca por um prisma de vidro, que é um exemplo bastante conhecido, né? E basicamente ocorre quando esse feixe de luz branca passa pelo prisma de vidro, que seria o nosso material transparente, e aí sofre a dispersão em suas diferentes cores. Isso acontece pelo fato da luz branca ser composta por diferentes frequências de luz. E aí, o índice de refração vai ser diferente para cada uma dessas frequências. E, consequentemente, o desvio angular da luz ele também vai ser diferente para cada uma delas. E é por isso que ocorre essa separação das cores que a gente vê até, tipo, num arco-íris, por exemplo. Bom dia a todos, me chamo João Vitor Francino e vou falar um pouco sobre a refração. A refração da luz é um fenômeno que altera a velocidade e propagação das ondas eletromagnéticas através de meios ópticos. Durante a refração, o comprimento de onda da luz muda. Enquanto a frequência da luz permanece constante, a refração pode ou não ser acompanhada por mudanças na direção da propagação da luz. A refração ocorre quando a luz passa pela interface entre dois meios ópticos transparentes, como ar e água. Quando isso acontece, a velocidade de propagação da luz muda, porque a velocidade depende de uma característica chamada índice de refração absoluto de cada meio óptico. Já a absorção de luz é o processo de converter a luz que incide sobre o corpo humano em energia. Isso pode acontecer com qualquer corpo ou matéria, mas a matéria, como a luz, é absorvida dependendo de sua frequência, de natureza dos átomos no átomo iluminado. Após absorver a luz, os elétrons começam a oscilar e gerar calor. Por isso, a frequência de oscilação da luz incidem sobre um determinado material deve ser próxima à frequência de vibração do elétron dos átomos do material. A cor do objeto iluminado, ou seja, a cor não produz sua própria luz, depende da frequência que pode absorver. Por exemplo, um objeto azul não pode absorver luz com a frequência correspondente ao azul. Professora, propriedade óptica. Subentende-se a resposta de um material à exposição a uma radiação eletromagnética, e, em particular, a luz visível. Em propriedades ópticas vemos radiação eletromagnética e suas possíveis interações com os materiais sólidos, comportamentos ópticos dos materiais metálicos e não metálicos,
e termos de suas características de absorção, reflexão e transmissão. Além disso, vemos também os meios de propagação. São eles transparentes, translúcidos e opaco. E suas respectivas fontes de luz: primária, emissão da luz, e secundária, reflexão da luz.